Olá, eu me chamo Thais Rocha. Eu me chamo Yasmin Cunha. Eu me chamo Mariana Rodrigues. E eu me chamo Yarina Barros. Somos secretárias executivas em formação e, para dar início ao segundo episódio, levantamos a seguinte questão: por que a maioria dos países que fazem fronteira com o Brasil falam espanhol e nós não? Consultando os registros históricos, a primeira resposta é porque o Brasil foi colonizado por Portugal e Portugal, por sua vez, fala português, tendo inserido sua língua e cultura através do massacre da população originária. Esses mesmos registros podem nos mostrar que Portugal e Espanha eram rivais no período das grandes navegações. Esses dois fatos servem para nos dar uma ideia de como se deu o processo de isolamento do Brasil dos demais países da América Latina. Para além disso, outro fato deve ser considerado: as dimensões continentais do Brasil. Estamos centrados em nós mesmos e no que o pensamento do colonizador ditou como certo. Num primeiro momento, nosso referencial era a Europa. A arte, a cultura, a arquitetura se orientavam pelo padrão europeu. Superado o momento das grandes navegações, vimos o mundo empreender uma corrida em direção à modernidade, através das revoluções industriais, orientadas pelo capitalismo e acúmulo do lucro a qualquer preço. A história nos conta também que, nesse momento, os Estados Unidos da América despontam como uma potência mundial e passam a ditar os padrões de consumo, influenciando diretamente nossas relações comerciais, música, cinema, etc. O ataque midiático é tão massivo que, por vezes, esquecemos de nossos vizinhos latinos. Para quem se interessar pelo assunto, sugiro fortemente que conheçam as obras de Simão Rodrigues, Eduardo Galeano e Henrique Dussel, atores latinos que defendem a América Latina forte e unida e liberta. Acredito que, ao falar sobre a predileção de alguns idiomas, estamos falando também sobre processo de dominação, e isso vale tanto para o espanhol quanto para o inglês. Não é verdade, Yasmin? É isso mesmo, Thaís. O inglês é o idioma mais aprendido no mundo e, na maioria das vezes, o primeiro a ser usado entre as pessoas que falam diferentes idiomas. Isso não é por acaso. Há dois fatores principais: a extensão do poder colonial britânico, que teve seu ápice no final do século XIX, e a hegemonia dos Estados Unidos como poder econômico no século XX. Diferente do Brasil e do restante da América Latina e Central, os Estados Unidos e o Canadá também foram colônias de povoamento da Inglaterra e não de exploração. Esse fato é de extrema importância e explica um pouco como os Estados Unidos chegou a ser uma superpotência e por que o inglês é tido como a língua universal, ou também língua franca, que é a língua usada por um grupo de pessoas que intencionalmente adota ou desenvolve para que todos consigam se comunicar com os outros, porque eles não falam o mesmo idioma. Hoje, praticamente todas as nações do mundo mantêm algum tipo de relação ou transação comercial com os Estados Unidos, que possuem um PIB equivalente a mais de um quarto da produção econômica mundial, o que o torna um centro de poder e, de certa forma, de imposição política também. Lembrando que os Estados Unidos é a maior potência bélica. Com isso, o inglês passa a ser a língua principal no âmbito empresarial, seguindo para as outras áreas. Afinal, boa parte da população já fala o idioma. Como o Thaís disse, o país, os Estados Unidos, faz grandes investimentos em cinema, em música, tecnologia, criando um grau de proximidade muito grande com todo mundo. Tudo isso garante a posição de primeiro lugar dele. Poxa, meninas, muito obrigada por essa introdução. Esse apanhado histórico é fundamental para entendermos o contexto atual. E vocês, o que acham dessa questão do Brasil com a América Latina e essa soberania do inglês no mundo? Deixa nos comentários. Eu vou aproveitar que estamos entre os estudiosas do assunto para fazer algumas perguntas que surgem com frequência quando o assunto é proeficiência em inglês e em espanhol. Bom, será que o espanhol é tão fácil assim de se aprender e o inglês é tão difícil quanto parece? Então, Yarina, a língua espanhola é a segunda língua mais falada no mundo como segundo idioma, mas não é a mais fácil de ser aprendida. Tanto é que muitas pessoas confundem muitas coisas que são ditas. Eu já vi casos de prestadores de serviço de turismo, por exemplo, que diziam falar espanhol sem saber realmente, apenas para não perder o cliente estrangeiro.
Imagino que essa estratégia possa ter gerado muitas confusões na comunicação, sobretudo porque muitas palavras em espanhol são muito parecidas com o português, mas podem ter conceitos totalmente diferentes. E a depender do que se trata, essa comunicação sem nem mesmo conhecimento básico da língua pode ocasionar grandes gafes e até mesmo desentendimentos. É importante que se tenha um mínimo de conhecimento sobre palavras e expressões para evitar passar por saia justa, principalmente em se tratando de situações profissionais. Concordo com Maiana, mas, bem, no caso do inglês, logo de cara você nota, é outra língua. Sem conhecimento prévio, você não vai entender o que está tentando ser comunicado. O embromation não vai funcionar, apesar de existirem muitos falsos cognatos, que são palavras com grafias e som parecidos. Falando em falsos cognatos, vocês poderiam nos dar alguns exemplos dessas palavras que são parecidas, mas que têm significados bastante diferentes? A gente sempre acredita que o espanhol e o português são tão próximos que as palavras, mesmo quando escritas da mesma forma, significam a mesma coisa, e isso é um engano. E o mesmo serve para o inglês. No inglês temos alguns exemplos de falsos cognatos. Pretend, por exemplo, significa fingir, mas as pessoas confundem com pretender, sendo que pretender, na verdade, é intend. Outro é prejudice, que significa preconceito, e é confundido com prejudicar, que na verdade é harmed. College, eu acho que esse já não é tão conhecido, já não tem tanta confusão. College significa faculdade, não colégio, colégio é school, mas aí faculdade também pode ser chamado de university. Aí você pergunta, qual é a diferença de college e university? College geralmente serve mais para universidades pequenas, que emitem certificado de bacharelado. University, eles geralmente emitem certificado para licenciatura e outros níveis, e eles também têm projetos de pesquisa. Bem, tem mais um falso cognato que eu acho legal falar, que é sensible, que na verdade é sensato e não sensível, como confundem. Sensível, na verdade, é sensitive, que para mim podia ser outro falso cognato, porque me lembra mais sensitivo ao invés de sensível, que, não sei, me parece meio místico. E no espanhol não é diferente. Eu trouxe aqui alguns exemplos de vivência de pessoas próximas a mim com falsos cognatos. Algumas situações chegam a ser muito engraçadas. Uma amiga da Argentina estava no Brasil e aí ela leu o letreiro borracharia. Só que ela pensou que era um bar, porque borracha em espanhol significa bêbado, bêbada. E no final era uma borracharia, o que eles chamam de gomeria, não era um bar. Teve também um caso de que eles foram a outros estabelecimentos e, em vez de falar garçom, eles falavam moço. Moço, garçom em espanhol é moço. Mas talvez não soe tão estranho aqui na Bahia, mas eu acho que lá onde eles estavam, em Santa Catarina, chamar as pessoas de moço, moça, ficou um pouco estranho. Tem também o caso de uma colega que é brasileira e estava na Argentina. Então, ela estava conversando com outra argentina e disse que ia correr o autobús. Correr, C-O-G-E-R, na América Latina, por exemplo, tem uma conotação sexual. Na Espanha significa pegar no sentido de agarrar, né, algo. Mas na América Latina tem a conotação sexual. Então, você fala que vai correr o autobús, deixa a pessoa espantada. Foi uma situação até engraçada. E também tem uma situação que eu vivi no grupo de WhatsApp. Uma amiga brasileira falou que ia cozinhar miojo. Ela ia cozinhar miojo. E aí as pessoas ficaram espantadas, pensando que ela ia cozinhar o olho dela, miojo. Então, foram situações bem engraçadas que aconteceram e que realmente acontecem com muita frequência. Existem vários e vários falsos cognatos que atrapalham muitas pessoas no dia a dia. E aí eu vou trazer uns aqui que são bem interessantes e que as pessoas que não têm tanta proximidade com o espanhol não imaginam o que significa. Por exemplo, a palavra berro. As pessoas acham que significa berrar, gritar, mas o real significado é agrião. Tipo, algo realmente nada a ver, que você realmente precisa memorizar para poder entender o que significa aquilo no dia a dia. Outra palavra é chulo,
A gente, aqui no Brasil, entende chulo como algo ruim, algo desagradável, enfim. O real significado em espanhol é elegante, bonito, legal. Inclusive, nas novelas mexicanas, por exemplo, acontece muito de falarem essa palavra. Ah, como estás chulo, como algo positivo. Outra palavra é polvo. Na verdade, as pessoas acham que significa polvo. E polvo em espanhol é pulpo. Na verdade, polvo significa pó. Outra palavra também é taça. As pessoas acham que significa taça, taça de vinho, enfim. Mas o real significado é xícara, e é muito inusitado, gente, muito inusitado mesmo. Outra palavra é vaso. O que as pessoas acham que significa? Vaso. Vaso de flores, enfim. O real significado é copo. Nossa, são muitos falsos cognatos mesmo. E qual dica vocês dão para ficarmos mais atentos a isso e evitar possíveis gafes? Então, Yari, não existe uma fórmula ou um truque para identificar os falsos cognatos. O melhor a se fazer é estar sempre exercitando, principalmente com recursos audiovisuais, porque ajudam a fixar na memória e associar alguma situação. Se você vê um falso amigo em uma frase de um filme, por exemplo, você consegue identificar o contexto daquela palavra em virtude da situação trazida na obra. Então, uma dica muito boa também é ouvir podcasts e rádios em espanhol e inglês, né? E imprimir uma lista com as palavras e colar em algum local visível, de modo que você possa acessar todos os dias. Eu costumava colar em meu guarda-roupa. É isso mesmo que a Maiana falou. Se aplica para o espanhol, para o inglês e para qualquer outro idioma. Imersão é tudo. Assistir a filmes e séries, use legenda e o áudio também, desde o início. Não tem problema se você não entender. O importante é escutar e continuar estudando. Todo começo é difícil, mas isso não é motivo para desistir. O conselho que eu dou é: deixe a vergonha de lado e tente se comunicar. A necessidade é uma excelente professora, mas ela não é a única. Foco e determinação vão te garantir resultados mais concisos e dignos de um profissional. No nosso curso aqui na Universidade Federal da Bahia, temos 4 semestres dedicados à aquisição do domínio do inglês e do espanhol, sem falar das disciplinas optativas e dos cursos de extensão. É um monte de possibilidades para a formação do profissional de secretariado executivo. Agradecemos a Thaís Rocha, Maiana Rodrigues e Yasmin Cunha pela participação no nosso podcast. E lembre-se, defenda a universidade pública, defenda a ciência, usem máscara e álcool gel. Fiquem bem e até o próximo episódio, no dia 4 de dezembro.